Então, para começar agora a nossa live oficialmente, Adivinha eu quantos pets recolhi eu olhei até agora? essa imagem de Adivinha? inspiração por onde eu Como vou assim? começar Só a modelar e a começar a criar Não, e tudo até mais. eu não quebrei nenhuma Com ponta. base Não, nela, quebrei. Só eu que até agora eu não vou tranquei de ponta, não. primeiro Aí, quase uma semana. utilizar a referência para pegar algumas Vai lá, quebra informações. agora ou amanhã. Primeiro tipo de iluminação, Entendeu? essa iluminação mais esbranquiçada, que é uma iluminação que particularmente eu gosto, né? É uma iluminação que me agrada mais. Porém, a gente vai testar também tudo quando a gente chegar na parte do render lá final. Eu vou mostrar cada detalhe dela. E pegando um pouco agora da referência, vamos começar a idealizar o ambiente. Primeiro eu vou puxar até como deve ser um ambiente grande e ele só, por exemplo, nessa imagem tem só um crop, que seria só uma pequena parte dessa imagem. Eu vou começar a modelar esse ambiente. Primeiro utilizando a ferramenta retângulo, primeiro eu vou começar com um retângulo de 3 por 3. O que tá escrito aqui? Normalmente a gente digita a medida para ficar certinho nos padrões. Que serve. Utilizo 15 para fazer as minhas paredes. Vamos inverter as faces, lembrando que no SketchUp a face correta é sempre a face branca. Que letra é essa? Provavelmente esse dente aqui da parede, no máximo deve ter uns 40 centímetros, então eu vou puxar inicialmente aqui uns 40 centímetros. E aí aqui? Pô, caraca, a letra da professora da galera é perfeita, ó. Aqui, ó, parece um L, aqui parece um N, um V e um C. Então, utilizando em média esses 40 centímetros, Também pra ir eu vou conseguir Então, tá escrito? a idealizar, né, toda a parte com base na inspiração, é claro, da modelagem. Ou tu observou? Vou puxar um pé direito de 2,60, só para a gente ter um pé direito inicial, Tá, agora, para a gente conseguir começar a pensar no projeto. Vou fazer uma porta aqui de 1,50, que baseado um pouco na informação ali da imagem em vista, que eu consiga já produzir pelo menos a entrada de luz principal da minha cena. Eu estou usando ferramentas bem básicas aqui do Sketch, no caso retângulo, né, para fazer as dimensões e até a largura e a altura que eu estou puxando aqui. Estou usando a ferramenta aqui de extrusão para eu poder puxar as minhas faces. Deixa eu só ajeitar um pouquinho melhor o meu celular aqui da live do Instagram. Então, a partir disso aqui, eu já consigo ter pelo menos uma ideia inicial do que é esse meu ambiente. Ou seja, essa quina aqui, eu tenho, mãe, eu tenho direito de reclamar. Eu tenho que ler muitas coisas, ela só tem que ler uma frase. por exemplo, essa parte aqui do fundo, eu tenho essa quina aqui da imagem. Aí, com base nisso, nessa ideia geral, eu estou conseguindo, por exemplo, já reproduzir um pouco do nosso ambiente só em olhar a nossa foto. Estou conseguindo acompanhar direitinho na live. Deixa eu ver aqui como é que tá. O pessoal do Hangout aí tá conseguindo ouvir legal? Possível aí ouvir mudar um pouco o microfone para não ter outro ruído, né? Para o pessoal conseguir ouvir direitinho as informações. Beleza, então a gente vamos prosseguindo aqui. Utilizando um pouco também de alguma ferramenta também do Sketch, eu vou começar a criar minha cena com base no que eu estou vendo. Eu vou começar criando no caso de início logo o rodapé, para ficar mais fácil. Por enquanto eu tenho tudo aqui, ó,
tudo sem grupo nenhum. Vamos começar a organizar e a começar a criar mesmo a nossa cena. Então, vou selecionar primeiro meu piso. Selecionando meu piso, vou dar 2 cliques, criar um grupo. Então eu desenho meu grupo aqui de piso. Tô velho. Dando 3 cliques Eu aqui tô na fazendo parede. Quando eu tinha 28 anos, parecia que eu Também tinha vou dar 12, 15 anos. 3 cliques e criar um grupo da minha parede. Então agora eu tenho o grupo do piso e o grupo da minha parede. A partir disso eu já começo a organizar um pouco a minha modelagem no geral. Então eu consigo criar o rodapé, vamos dizer Tem que marcar o exame. que ele comece aqui, por exemplo. Marcar. Pelo que podemos ver ali na imagem de referência, ele não pega até a janela, que a gente vai fazer no caso a janela ou porta até aqui. Dando 3 cliques eu consigo selecionar agora a minha linha do meu rodapé, que seria essa linha aqui. Vamos criar agora rapidinho a nossa altura do rodapé. Eu vou fazer com 10 a princípio, 2 de profundidade e já vou ajustar aqui, criando esse perfil, que é o perfil que eu vou utilizar para fazer o meu rodapé. Dou uma pequena arredondada aqui, só para ficar de uma maneira mais bonitinha, vamos dizer assim. Com a linha selecionada eu consigo clicar aqui no Siga-me e ele já faz o meu rodapé em tudo. Você vê que ele está com a face só invertida, porém eu vou selecionar, inverto a face, deixo como branco e já automaticamente eu agrupo. Então aqui eu já tenho o meu rodapé criado. Com base nisso agora, eu já consigo, vou alinhar com o meu 3D, ou seja, eu já tenho a parte interna, posso pegar aqui, alinhar ou por baixo do meu desenho, a princípio alinhar por baixo, e logo depois eu já consigo até transformar isso aqui, caso pegue o teto, eu consigo clicar com Ctrl para copiar, clico na atalho, na seta para cima para ele travar no eixo, e consigo já travar aqui o meu rodapé para virar um roda-teto. A única diferença é que eu posso só inverter. Utilizando o eixo do meio aqui, com o Ctrl pressionado, eu consigo inverter a seleção e eu já consigo achar a modelagem aqui de uma maneira que fique bem legal também no roda-teto. Mas na imagem em si de inspiração não tem, eu só passei essa dica agora para poder ficar legal aí para o pessoal que está assistindo. Então, o próximo passo, depois de criar essa inicial aqui do meu rodapé e do meu roda-teto, eu vou começar a idealizar um pouco dessa projeção dessas madeiras aqui, né, que estão no meu projeto. Tudo utilizando ferramentas nativas do Sketch, tá bom? Não estamos usando nenhum plugin a princípio. Eu vou usar umas ripas aqui de, por exemplo, 8 centímetros. Deve ser disso ou no máximo um pouquinho menos. Vou fazer aqui minha projeção. Qualquer coisa a gente pode ajustar também mais pra frente. Vou pegar 1,50 de base aqui pra gente começar a criar, certo? Sempre lembrando de digitar as medidas para ir ficando sempre certinho. Mosquinha na tela. Então aqui eu já começo a identificar um pouco do meu projeto, porque aqui a gente vai começar a criar os perfis. Eu vou separar mais ou menos uns 20 centímetros, que vai ser essa área desse lado aqui sem o rodapé e somente com a madeira passando até o final. Então, vamos criar nossa média ali. Ali só parece estar um pouco mais fino que o meu. Eu vou ajustar isso já já.
Aí agora vamos clicar aqui. Vou criar com 3 centímetros a princípio. Tá grande. Vou botar com 1,5. Aí, 1,5 ficou legal. Eu acho que um perfil mais ou menos de 5 centímetros já é o ideal para chegar próximo do resultado. Então deixa eu inverter a face aqui, 0, 1,5. E como antes eu tinha 8, correto, agora eu estou usando uma base de 5 centímetros. Eu estou reduzindo 3 centímetros para todas as partes internas que eu tenho. Agora eu só vou agrupar para a gente ter essa primeira ideia daqui projetada a princípio. Deixa eu sair aqui da... Pronto. Que não vai atrapalhar a gente mais na aula. Basicamente, começando por aí, o que eu vou fazer agora aqui, de repente, é criar mais um perfilzinho como a gente tem ali na nossa referência. Um pedaço aqui que ele altera um pouquinho o rodapé e aqui ele tem um complemento. Então, a princípio, vamos deixar assim. E vamos modelar agora esse pedaço mais pro lado de cá. Consigo utilizar até esse mesmo bloco para cá, utilizando o Ctrl. A gente copia. Estou usando ferramentas para rotacionar do próprio Sketch. O interessante no Sketch, se você movimentar a ferramenta usando o mover mesmo, e chegando próximo do topo, da frente ou de algum dos lados, a gente consegue rotacionar também ela pelo eixo. Ao invés de usar o rotacionar em si, a gente consegue criar ele habilita um eixo de rotação muito legal, que provavelmente vai ajudar demais a gente a modelar todo o nosso arquivo. Como essa parte aqui eu não tenho tanta informação do que está acontecendo ali, eu vou entrar no grupo e vou esticar ela até o final. E esse pedaço aqui que já está mais ou menos no tipo padrão que a gente vai seguir, eu já vou habilitar aqui e eu vou criando mais ou menos a minha projeção. Só que a partir desse ponto eu não posso ter a repetição desse único. Inclusive eu vou reduzir um pouquinho, conforme a referência ele parece ser bem menor. Então, se a gente for pegar aqui e aqui, ele tem tamanho diferente desse aqui, por exemplo. Então eu vou diminuir um pouco esse. A partir desse ponto aqui, que eu começo a criar padrões para vir, no caso para a minha direita, eu vou criar um menorzinho, vou afastar 30 centímetros. Vou puxar novamente o meu padrão aqui da lateral. Certinho. Posso selecionar aqui novamente. Com o Ctrl eu vou mover. Novamente eu vou puxar 30 centímetros. Deixa eu completar essa face aqui para não atrapalhar a gente. É assim que eu estou puxando, sempre utilizando ferramentas nativas do Sketch, lembrando bem que não estou usando plugins até agora. Vou reduzir um pouquinho a segunda, como podemos ver que a segunda é um pouco menor. Essa terceira também vou reduzir só um pouco. Vou criar somente mais uma, porque eu creio que não vai aparecer até o final da nossa parede. No nosso render final, acho que ela não deve aparecer. Porém, depois de criar esse perfil, eu já consigo utilizar ele como completo para mover. A diferença é que você vai, por exemplo, precisaria cortar a face para ela não poder ficar como face sobreposta de outra projeção, no caso.
Então a gente consegue pegar agora esse pedaço aqui e emendar, pelo menos chegar um pouco mais longe ali do que a gente está enxergando. Beleza? Continuando agora, eu vou criar esse perfilzinho aqui, quadradinho aqui em cima, que também é muito simples. Posso pegar com a base do que a gente está fazendo aqui. Vou criar um perfilzinho também de 1,5. Só que de profundidade ele vai ter um pouquinho maior. Como a gente pode ver aqui nessa sombra aqui, é importante enxergar e ver tudo direitinho aqui nas nossas sombras. Então eu vou passar também um pouquinho para cá. E com o Ctrl mesmo eu vou criando essas faces. Não tem problema estar com a face cinza ali por enquanto, porque eu só venho aqui e inverto. Passa um pouco para cá. Não tem problema ali também, que daqui a pouco a gente vai apagar. Então pronto. Ali basicamente a gente já criou o nosso perfil. Seleciono, crio um grupo dessa parte de cima. Vou selecionar agora esse detalhe da nossa parede. Também vou criar um grupo. Entrando no nosso grupo da parede, eu vou usar o retângulo também para poder eu marcar aonde vai ter essa tonalidade azul, né? Então eu vou poder utilizar o retângulo aqui e puxar toda a tonalidade azul que a gente vai utilizar no nosso projeto. Opa, vem um pouquinho antes, a gente consegue ajustar. Beleza. Então já tem aqui a diferença na face dividida. Lembrando que esse pedaço aqui não vai aparecer na imagem, então eu não completei, no caso, a modelagem dela. O que eu gosto de trabalhar, por exemplo, quando eu vou pegar só com cores, ou eu pego exatamente a tonalidade que está aqui. Um exemplo, eu abro minha parte de materiais aqui no canto, vou lá em cores, posso pegar, por exemplo, qualquer cor, por exemplo, o vermelho aqui que eu estou acrescentando. Vou na aba de editar e com essa parte aqui, ó, usar cor da tela, eu consigo clicar e até, por exemplo, achar a cor daqui. Ah, mas eu não consigo selecionar em outro programa, né? Não tem problema. O que a gente vai usar agora? Deixa eu só transformar aqui. Ctrl Z. Para eu poder utilizar a cor da tela, eu vou ter que abrir a nossa imagem, deixar a pastinha certinha aqui da nossa live. Vou puxar essa imagem aqui de inspiração. Vamos puxar ela para dentro do nosso 3D. Só clicar e arrastar mesmo, ela já vai abrir como uma imagem. E agora eu consigo usar a cor da tela para achar o nosso cinza. Então aqui a gente já consegue puxar exatamente a cor lá do nosso projeto. E agora, pegando a nossa textura da parede, eu consigo preenchendo a coloração dos nossos detalhes. Certo? Somente usando o balde de tinta, as cores do próprio sketch, a gente consegue dosar essa coloração. Recomendo que onde esteja branco, a gente nunca use branco em si. Sempre utilize um tom meio que de cinza. Porque tudo que é branco total, no caso esse branco maior, ele vai prejudicar um pouco no realismo. Mas por que prejudica no realismo? Na verdade, quando você cotar e setar a iluminação, ele vai estourar. Então é preciso que você sempre coloque um pouquinho o tom acima. Beleza? Show de bola. Segundo passo agora, vamos fazer a nossa janela. Se eu for dar um zoom aqui, nossa janela, na verdade, eu só preciso dessa informação. Que ela tem os vidros retangulares com o nosso perfil, né, cortando aqui no meio. No piso até a gente vai fazer essa voltinha aqui para prender a nossa janela. Vou utilizar a ferramenta retângulo mesmo. Certo? A partir dessa ferramenta retângulo, dou 2 cliques, crio um grupo. E aqui eu já consigo achar direitinho a nossa, onde vai ser a projeção da nossa janela e tudo mais, ou porta, né? A gente não sabe direito o que é. Então, eu vou começar a criar, por exemplo, o perfil. Parece um perfil bem pequeno. Então a gente vai usar um perfilzinho de repente de 1,02. Parece legal.
uma janela de pelo menos aí uns 30 centímetros, será? Talvez um pouco menos, 25. Vamos clicar aqui, ponto 25. E depois ponto 02 de novo para eu criar esse perfilzinho aqui do meio, que ele vai ser muito útil. Depois eu só vou copiar para o lado. Aí que entra um macete, né, que o Sketch já tem a programação, mas poucos sabem. Clicando no X e botando a quantidade de perfil que você quer ter, ele já copia e faz toda a projeção certinho. De altura, provavelmente ele deve ter, se eu botei 25 para ele ficar compridinho, vou botar uns 50. Por 0,2 também. E agora eu vou criar esse retângulo aqui na minha face por completo. Posso selecionar aqui pressionando o Ctrl. Pego um ponto de referência como base e vou usando ele para copiar para cima. Não tem problema ter passado. Na verdade eu fiz cópias demais, então ele passou um pouquinho. Então eu vou usando até a borracha, ou se eu clicar na linha e deletar, ele também funciona. Beleza. Vamos limpar um pouco o nosso desenho. Eu gosto de sempre trabalhar com o desenho um pouco mais limpo. No caso eu vou separar aqui de 2 em 2, ó. 2, 2, 2. Para ficar mais fácil de eu criar o meu perfil ali da janela. Eu poderia criar uma e copiar, poderia. Mas aí pra gente ficar mais fácil de enxergar no geral, eu tô fazendo os blocos tudo junto a princípio para ficar fácil de pensar. Na verdade, vou falar mais ou menos o princípio que eu uso para modelar, para criar, além das minhas referências, que eu sempre pego alguma referência para eu poder saber o caminho que eu vou percorrer no 3D e tudo mais. Eu particularmente sempre tento pensar a minha modelagem como forma geométrica. Aqui eu estou excluindo só o vidro para não atrapalhar a gente no que a gente quer fazer. Eu costumo pensar sempre como forma geométrica. Por exemplo, aqui a gente vê um retângulo, retângulo, até a profundidade aqui da nossa, por exemplo, nosso gradeado, por exemplo, aqui. Ele no geral é um retângulo. Então, se eu for levar em consideração as formas geométricas que a gente tem hoje, deixa eu acelerar aqui, eu vou copiar. As formas geométricas que eu tenho hoje, basicamente eu estou pensando nos retângulos, nos quadrados, nos círculos, né, que são formas geométricas básicas que o Sketch já vem até com uma consideração bem legal sobre isso. Ele já vem com a parte de geometrias, né, bem interessante. Então aqui eu só vou colocar ele um pouco mais para trás, para a gente ter essa sombrinha aqui. Chega um pouquinho para cá. Beleza. Mesma coisa eu posso pegar aqui já e aproveitar ele aqui. Seleciono nossos três. Posso usar um complemento aqui só para dar uma esticada. Ajuste certinho o nosso tamanho para ficar conforme o nosso padrão. A única coisa que eu vou fazer agora para ficar bem próximo da nossa referência é chegar mais próximo aqui do nosso rodapé e da nossa base aqui lateral que o nosso desenho tem, no caso isso aqui. Se a gente for olhar, né, na verdade está bem próximo, no caso isso aqui seria um pouquinho mais baixo. Se eu for contar o primeiro, o segundo, o meu terceiro, ele está um pouco mais baixo. Vamos puxar aqui. Está bem aqui, aproximadamente. Lembrando que essa modelagem
a gente está fazendo ela mais com base em uma referência, então a gente está tentando chegar o mais próximo de uma referência possível, certo? Provavelmente essa parede a gente consiga trazer um pouco mais para frente, depois eu vou ajustar o rodapé e vou mostrar a vocês. Beleza. Outro passo importante agora, como a gente modificou para ajustar um pouco com a nossa referência, eu vou entrar no meu grupo. Entrando no meu grupo eu consigo selecionar minha modelagem e somente ajustar a profundidade dela aqui, para a gente poder acertar a questão de profundidade mesmo do nosso rodapé e ele bater direitinho com a nossa parede e ficar perfeitinho. Então, a princípio, é esse aqui o nosso desenho externo em geral. Beleza? Vocês estão conseguindo pegar legal aí? Tá tudo tranquilo? Dá um feedback aí, até a galera aqui do Hangout, né, que tá ao vivo aqui presente. Como é que tá? Pelo Instagram também, como é que tá? Estão acompanhando direitinho, tá legal? Essa aqui seria a nossa primeira parte. Baseada ali na referência, a gente já conseguiu algo bem legal. Beleza, vamos continuar então? Vamos prosseguir. Já continuando um pouco da nossa modelagem, deixa eu já inserir aqui rapidinho meu apoio improvisado, mas que está dando certo. Beleza, deixa eu ver se está pegando direitinho ali a referência. Ótimo. Continuando aqui o nosso projeto no geral, vou modelar agora o piso. Posso também aplicar uma textura? Posso. Nesse caso, eu vou modelar o piso utilizando um plugin Floor Generator, que eu já até saiu o vídeo falando sobre ele. E o piso Floor Generator a gente consegue criar esse tipo de madeira, né, de espinha de peixe. O que eu gosto de fazer? Sempre trago o piso para fora ou eu crio uma cópia dele utilizando o Ctrl. E a partir desse Ctrl eu já tenho uma cópia do meu piso pronto. Deixa eu criar aqui e ver como é que vai sair. Ele já está carregando aqui embaixo a porcentagem, né? No caso ele vai criar até 100%. A gente espera um pouquinho e ele automaticamente vai criar nosso piso. É um plugin muito legal, vai demorar um pouquinho mesmo. Ele vai, como são muitas peças e tudo mais, ele está criando e está modificando até a nossa superfície. Então ele criou, podemos ver que ele já criou para cima. Na verdade o nosso piso ele é assim, correto? Então vamos pegar de novo e vamos dar um segmento legal a ele. Se ele está com 30 de inclinação, vamos manter a inclinação. Se Grap Depth seria o espaçamento entre eles, eu vou deixar ele bem baixo, vou deixar com 2, por exemplo. Certo? Rotacionar ele, preciso rotacionar, por exemplo, a grade dele em 90 graus, no caso ele está em pé, eu quero que ele fique na horizontal, então vou deixar a origem de 90 graus para a gente calcular. Tamanho, eu acho que a gente podia aumentar um pouquinho, de repente eu vou aumentar aqui para 150, eu vou botar aqui 200. E aqui, por exemplo, onde está 50, eu vou colocar uns 80. Só a princípio. E vamos colocar para ele calcular novamente. Até que a gente consiga ajustar certinho o nosso tamanho. E que ele fique de um ponto ideal. Beleza, então a gente já conseguiu ajustar ele para o ângulo certo. Beleza, a diferença é que esse espaçamento ainda está muito grande. Certo? Provavelmente ele deve estar com 1,20 cm, por exemplo, ele deve estar usando o valor maior dali. Vou deixar esse aqui com 2,
Esse grep aqui também, vou deixar ele com 2. E 2 por 80 foi até um tamanho que me agradou. Vou só aumentar um pouquinho esse tamanho aqui no geral dele, né? Vamos criar. Vamos ver como é que ele vai se sair. Realmente essa parte de criação de piso eu sempre gosto de testar. E vou vendo e vou conseguindo olhar e achando a melhor maneira possível. Beleza, estamos chegando num resultado muito melhor. A diferença é que a gente pode deixar ele um pouquinho maior. Esse valor de 80 aqui eu acho que eu vou deixar ele um pouco maior. Vamos voltar novamente. Esse aqui então eu gostei com 2. Com 2 também. E esse 80 aqui eu vou aumentar para 110. Vamos aplicar, creio que deve ser a última modificação que a gente vai fazer. Ele já vai ficar de uma maneira muito mais legal. Beleza. Ele já cresceu um pouquinho, eu acho que já está bem interessante até a nossa projeção. Você vê que o rejunte e a altura que ele cria já é bem fiel ao piso, né? Então, com base nisso, vou pegar aqui um ponto de referência. A partir desse ponto de referência, eu consigo aplicar ao meu piso. Prontinho. Então aqui eu já teria o meu piso de madeira modelado usando o plugin Floor Generator, e ele já tem toda a parte legal de altura e tudo mais que a gente vai utilizar para a gente conseguir o máximo de realismo, né? No caso, a maior referência no realismo possível. Creio que no geral aqui de modelagem, posso somente aqui acrescentar o teto, seria mais para fechar o nosso desenho. Vou utilizando aqui os retângulos, puxando para um lado e para o outro. Vamos fechar aqui direitinho. Deixa eu ver se tem algum lado que está faltando fechar. Como provavelmente ele já criou as linhas, ele está demorando um pouco para fechar. Era aqui que estava aberto. Então a partir disso eu já vou agrupar também meu teto e deixar ele como padrão o nosso ambiente ali. Beleza? Estou conseguindo acompanhar direitinho, tá legal? A partir disso agora, vamos começar a blocar. Eu gosto até de blocar um pouco no Max, pela qualidade até de alguns blocos que eu já tenho e tudo mais. Porém, hoje o SketchUp fornece uma biblioteca muito legal. Então, pegando um pouco dessa referência, agora eu vou entrar aqui no Arehouse. Deixa eu procurar aqui se eu vou achar alguma coisa como clássico. Não sei se ele seria mais uma cômoda, um aparador, um criado mudo mais pro clássico. Então eu tô só procurando algo que eu consiga usar. Esse aqui eu consigo usar. Não é exatamente igual ao da referência, porém eu consigo adaptar e até utilizar junto ao meu arquivo, né? Então depois de baixar eu já consigo pesquisando mais um pouquinho. Ó, esse aqui está próximo da referência também. Vamos utilizar aquele mesmo para a gente não perder muito tempo. Então é só mesmo arrastar. Tá bem grande. A gente vai dar uma escala para ajustar com o nosso desenho aqui do lado. Beleza, eu vou importar ele aqui fora mesmo. Não vou mexer nele por enquanto. E é mais ou menos dessa maneira que eu levo a minha modelagem até para o meu 3D Max. Deixo toda a minha cena preparada em média. Tenho a parte aqui de blocos, no caso aqui eu vou blocar até essa parte de verde, né, vegetação. Eu já peguei uma vegetação também, que vai ficar muito legal. Aqui nós temos a live, pronto. Aqui eu peguei já
uma planta legal, já peguei hoje à tarde. Uma planta que vai ficar muito bacana na renderização. Um amigo meu me mandou já uma cadeira parecida para a gente poder utilizar, para a gente fazer essa mesma poltrona. É bem próxima, né? Creio que a modelagem da poltrona em si não vai interferir muito, mas a gente chegar próximo daquele render ou daquele material ali seria bem interessante. Então aqui eu já tô. Deixa eu só mesmo blocar. Eu vou deixar ele do lado de fora para que eu consiga trabalhar melhor a blocagem dele posteriormente. Correto? Esse painel aqui, no caso, que a gente criou, no caso, vou botar nessa cor chumbo, eu vou agrupar tudo em um só. Deixa eu até esconder o teto inicialmente. Vou conseguir agrupar. Criei um grupo. Dentro desse mesmo grupo aqui, dessas réguas, eu vou explodir elas. Ou seja, estou tirando elas de um grupo, de um subgrupo, e deixando somente elas em um grupo só, que vai ser um grupo já que vai ser primordial para eu poder começar até depois de fazer os materiais dessa cena aqui. Vamos habilitar o teto. Ótimo. E agora vamos para a parte que todo mundo está esperando, mas que também é muito importante frisar que a modelagem, ou seja, que o seu realismo ele começa na modelagem. Então depois dessa modelagem, vamos jogar lá para o nosso 3D Max. Eu vou salvar aqui como versão 8. Vamos entrar aqui na live. Vou escrever aqui, ó, live. Salvei. E agora com o Max aqui aberto, que eu já deixei ele todo aqui para a gente poder trabalhar. Novamente só vou deixar minha referência agora frisando um pouco minha iluminação, mais a questão de materiais que eu vou trabalhar. Eu consigo abrir aqui o meu Max, importar. Vou usar agora a importação própria da minha live, pasta live. Vou botar aqui para ver todos os arquivos. Nosso ambiente, aqui ó, live. Prontinho, vou importar, ele já carregou tudo automaticamente. Nossa cômoda está aqui. Já vou selecionar ela e agrupar. Para ela não sair dali quando a gente movimentar. Esse chão a gente deixa, vou deixar a princípio de lado, porque seria a cópia do chão que a gente já tem. Beleza. E vamos começar a parte de renderização, né? A parte de setar um pouco de iluminação e tudo mais que a gente vai começar a nossa cena. Primeiro passo que eu gosto de pensar, primeiramente é como vou enxergar o nosso 3D. Aqui eu já seleciono o meu teto, vem na aba aqui de Windows, né, e configuração, eu vou deixar aqui um Display as Box para eu poder enxergar lá. Só que pô, eu ainda tenho o meu teto lá. Ou seja, meu teto ainda está na minha cena, porém eu não o visualizo. Mas ele ainda está aqui para eu poder selecionar. Agora eu vou fazer a importação dos meus outros blocos. No caso eu vou importar. Só fechar esse. O WhatsApp tá pitando aqui. Boa. Nosso grupo VIP aqui já comentando aqui o pessoal. O pessoal entrou aqui no nosso grupo VIP. Vou fechar aqui a nossa. Fechar tudo. Beleza. Então agora eu vou fazer a minha segunda blocagem. Eu vou pegar essa poltrona. Infelizmente não consegui idêntica à nossa referência, porém essa poltrona aqui está muito próxima. Então ela vai servir muito bem para nossa nossa imagem. Eu gosto sempre de usar um pouco as telas para ir ajustando. Beleza.
após a colocação lá da cadeira, agora eu consigo já ajustar melhor essa minha cômoda, que visualmente ela parece ser pequena e baixa. Então a gente vai ajustar aqui realmente usando os eixos. Bem simples, sem precisar de muito atalho do Max, sem precisar de muitas muitas maneiras de se colocar um bloco. Não, a gente vamos usar o próprio gizmo da tela, que a gente já vai conseguir fazer algo bem interessante. Vamos descer aqui para o nosso piso. Beleza. Inicialmente é isso aqui. Claro que a gente vai usar. Deixa eu fazer agora a blocagem das folhas. Pode ser esse aqui, vai ser interessante. Vou pegar esse arquivo só mesmo arrasta, clique e arrasta para o lado. Ele já vai criar automaticamente ali projeção. Vou ajustar um pouco a escala. Ajeito um pouco aqui até a nossa rotação. Vamos usar aqui um pouquinho para nossa rotação de cena. Ajustar um pouquinho aqui minha planta. Vou selecionar novamente ela e poder ajustar conforme aqui a parte ali da minha altura. Vou dando zoom e dosando bem a minha parte de blocagem no geral, né? No caso eu vou pegando aqui. Beleza, a altura já tá legal. Como ali ela já é um bloco completo com folhas e tudo mais. Conferir só se eu estou pegando tudo. Beleza. A partir disso eu vou criar um grupo também dessa folha. Vou botar aqui. Pode deixar assim, não tem problema. Então, inicialmente, eu já consigo ter uma ideia de blocagem para esse ambiente. Vou deixar essa cadeira um pouquinho mais de lado, para que a gente possa ajustar ali. E um detalhe muito legal no 3D Max é que eu ainda consigo editar ainda a minha parede, a projeção dela como um todo. Então você vê que está bem próximo até a posição do meu pé. Como não é a mesma poltrona, eu não consigo ajustar ela com 100% de precisão. Igual seria se a poltrona fosse a mesma. Beleza, eu vou dar um zoom aqui rapidinho para vocês darem uma olhada. Ótimo. Então vamos continuar aqui. Depois desse ponto eu consigo agora, vou puxar a minha câmera como physical. E eu vou criar minha câmera focando um pouco na direção que eu quero, no caso, deixar a minha projeção de cena. Então aqui eu já vou ajustar. Seleciono a câmera, aperto Shift F para eu poder ajustar mais ou menos a questão de ângulo, né, e profundidade e tudo mais. Vou deixar essa cena já de uma maneira que pareça conforme a referência. Porém, como a gente está fazendo baseado na referência, eu consigo clicar aqui. Posso vir em configuração até. Se eu vou achar... Opa. Informação do arquivo. Mais fácil. E aqui ele fala a dimensão. 750 por 564. 752 por 564. Pronto. Seria essa a proporção exata da nossa foto. A partir desse detalhe, vamos tentar agora montar a nossa câmera. Pelo que eu posso ver, ele deve estar com um ângulo até um pouco maior de
consegue te dar um zoom aqui na angulação. Vou descer um pouquinho a nossa cena para pegar a cadeira um pouco mais de frente. Ajustar nossa perspectiva. Eu acho que aqui a gente já está até que num resultado legal. Aparentemente essa maneira aqui que a gente fez do revestimento, ela parece ser um pouco mais alta, porque no caso da nossa cadeira tem um encosto, na nossa referência tem um encosto mais baixo, né? Então se eu, por exemplo, der somente uma escalonada levemente para a gente poder abaixar um pouco a altura da nossa cadeira, a gente já consegue deixar ali um início do padrão. Eu vou distanciar um pouquinho mais a minha câmera. Deixa eu tentar distanciar na focal. Talvez seja mais ou menos por aí. Talvez não seja com a precisão grande do nosso projeto ali, né? Mas já tem a projeção bem legal da média que a gente está fazendo. Então agora criando a cena aqui do zero, vamos conseguir agora montar direitinho conforme a nossa necessidade. Beleza, então agora vamos continuar nossa iluminação. Basicamente o que eu vou tentar reproduzir seria uma luz de inverno. Criar um Corona Light. Vou criar um retangular mesmo, não tem problema. Vou puxar esse light esbranquiçado mesmo na minha lateral. E a partir desse momento, eu já começo a equalizar bem a minha configuração de render. Vou selecionar o Corona. Vamos criar um material no cinza 128 para a gente poder equalizar exatamente a configuração de iluminação. E depois disso eu consigo já, vamos deixar aqui um Light Mix já ativo. Eu vou abrir o interativo no geral. Aqui eu já posso ver que está estourando bem minha cena, então eu consigo já abaixar um pouco a intensidade, tirar um pouco desse estourado no geral da minha cena. Já aumento bem o contraste até para a gente poder ter mais ou menos assim na angulação que a gente tem ali. Aumentar um pouquinho mais o nosso contraste. Nossas sombras estão bem escuras, né? Então a gente consegue forçar um pouquinho aqui a nossa edição de sombras, dando um leve ganho no realismo. Então, inicialmente, uma configuração bem simples, mas que a gente já consegue reproduzir algo próximo, né? Lembrando que os blocos não são os mesmos, mas a gente já consegue produzir algo bem próximo. Então, continuando rapidinho na nossa cena mais iluminação, o único detalhe que eu vou fazer agora dessa parede mais escura, eu já vou dar um detach nela para eu poder ter a coloração da parede junto com a coloração da minha madeira. Eu vou vir aqui criar um material simples, pegar um materialzinho com reflexo que eu já tenho, botar 2,
Vou pegar uma coloração assim, de 14 média. Aplicar. Vamos habilitar também. E vamos começar a equalizar o nosso material, que vai ficar, no caso, na nossa parede ali. Eu acho que a gente pode subir um pouquinho o reflexo. Podemos utilizar um pouco também do fall-off aqui na reflexão. Ele é bem mais opaco, então a gente tem que trazer um pouco mais do cinza. A princípio a gente vai... E o detalhe muito importante na modelagem que eu sempre trago do sketch, eu sempre dou um chanfro em tudo de madeira que eu vou usar. Mesmo que seja um chanfro pequeno, eu sempre dou um chanfro que ele dá um ganho legal no realismo. Posso tentar puxar essa luz um pouquinho para minha lateral. Posso usar um target e usar ela também para virar um pouco para o lado. Selecionar light, um pouquinho para o lado. E aqui a gente consegue um pouquinho mais de sombras e até clarear um pouco mais essa parte aqui do fundo. Eu vou clarear um pouquinho essa textura que está muito preta, né? Eu vou tentar deixar ela mais pro cinza. Então eu vou mesmo aqui na visão, vou clareando conforme a referência. Acho que inicialmente acho que tá legal. Claro que devido às proporções acho que tá interessante. A única coisa que eu estou sentindo um pouco falta é de tirar um pouco essa profundidade da direita aqui, no caso desse pedaço aqui. Eu vou tentar mexer na minha angulação de câmera. Vou deixar, por exemplo, uns 60 milímetros aqui, uma lente de 60 milímetros. Trago um pouquinho mais para trás. O Max é interessante que ele tem essa aba aqui de miscelâneos, eu consigo cortar no render, por exemplo, a minha parede. Então eu consigo dosar legal a questão ali da entrada e tudo mais. Eu acho que já está bem legal. Não sei se a gente precisa mexer muito nessa luz. Eu creio que um já está interessante. Até porque eu tirei bem a... Se eu puxar mais contraste, eu ganho muito contraste, porém não é isso mesmo que a cena pede. Então, utilizando aqui. Então, a partir desse detalhe, a gente consegue agora mexer um pouco sobre luzes e tudo mais de material. Então, vamos começar agora um pouco vendo sobre o piso. Vamos tentar aqui usar agora, já equalizar esse piso para a gente conseguir ver reflexo. Vou começar a ver a cena um pouco mais sem ser da refinação que a gente vai conseguir refinar o nosso material. Vamos abrir aqui já o nosso material editor. A princípio eu vou só copiar esse material aqui. Usando o Shift eu consigo agora colar no chão do piso ali. Eu vou usar a coloração escura a princípio somente a questão de a gente poder visualizar. Uma coisa importante também que eu gosto de fazer: seleciono meu piso, venho na face de cima em perspectiva. Eu gosto de dar um pequeno chanfro, como eu disse, em toda a parte dos
das minhas modelagens que vem do Sketch. Então até esse chanfro aqui que eu tô já aplicado, que eu já apliquei no caso na minha parede, eu consigo usar o chanfro que eu equalizei para ele e colocar ali no meu piso. Então ele já faz o chanfro da minha borda, que vai dar um mega ganho de realismo na nossa cena, que a gente vai conseguir ver agora a borda do material um pouco mais elevada. Eu acho que a qualidade fica bem bacana, bem interessante. E assim a gente já consegue evoluir gradativamente na nossa cena. Logo após isso, a gente consegue trabalhar um pouco agora em textura desse piso. Lembrando, vamos escrever aqui madeira, madeira. E aqui eu vou começar a trabalhar com uma questão chamada multimap. Eu posso acrescentar esse multimap ali no chão de duas cores. Vou botar até 3 cores, por exemplo. Se eu clicar, eu posso achando agora um pouco sobre qual desses, no caso dessas seleções aqui, eu consigo fazer que meu material fique mais diferenciado. Por exemplo, aqui eu estou usando o Mesh Elements. Ele pegou as mechas que eu estou criando e cada um dos pisos que a gente está conseguindo observar ali, que está cada um com uma cor, a gente vai utilizar uma madeira para fazer. Vou abrir aqui minhas texturas. Deixa eu pegar aqui uma madeira até na minha pasta. Vamos entrar aqui, área de trabalho. Pronto, texturas. Vou pegar aqui texture. Wood. Acho que essa madeira aqui se encaixa bem, a gente consegue ajustar legal lá. Isso aqui também. Isso aqui também. Madeira de pinos. Vamos utilizar essa madeira aqui, a princípio. Então essa madeira aqui eu vou copiar em 3 e vamos trabalhar em cima dela, dessa madeira aqui. Vou aplicar já nos meus materiais ali. Por enquanto não deu para ver muita diferença, até porque não está mapeado. Eu vou mapear rapidinho uma aqui. Vou dar um VW Map. Vou ver, pronto. Vamos dar um zoom aqui de cima só para te dar uma olhada melhor na textura, tá grande. Vou abaixar pelo menos para uns 80. Já fica mais interessante. A única diferença que eu vou ajustar agora as minhas texturas para uma rotação de 45 graus. Que elas vão ficar todas alinhadas a 45 graus. Eu vou botar a 30 que, se eu não me engano, foi o que a gente produziu lá no nosso 3D. 30 graus, realmente. Essa segunda textura aqui, vamos habilitar a menos 30. Ela vai rotacionar para o outro lado. E aqui a gente já consegue fazer um jogo legal de texturas. A princípio, eu estou usando somente um material que está bem fosco. Eu vou até tirar esse material aqui para ele ficar fosco por igual. Se eu botar aqui ele vai polir o piso. E quanto mais eu reduzo esse valor, mais fosco vai ficando o meu material de piso. O que eu vou fazer agora, a princípio, é tirar um pouco a saturação, ou seja, eu vou corrigir um pouco a coloração do meu piso, porque está muito amarelo. Então eu vou tirar um pouco aqui a minha saturação, aumentar um pouquinho a claridade dele. Só para que ele consiga chegar um pouco mais próximo da referência. Eu acho que a gente já está bem próximo, né, do resultado até que a gente está buscando. Continua sendo um piso bem fosco, então acho que eu vou abaixar mais ele um pouco.
que a luz quando bate ele bem, deixa bem esbranquiçado, né? Então, o único detalhe que eu vou fazer em relação à iluminação é chegar um pouco mais próximo aqui da nossa cena, para que eu consiga esse reflexo bem esbranquiçado aqui. Lembrando ainda que a gente não colocou o vidro na nossa janela, a gente ainda vai colocar. Então, a princípio inicialmente seria um material básico de madeira para esse piso. Podemos refinar um pouco utilizando esse mesmo material aqui, aplicando no Glossness e automaticamente também aplicando o Color Correction, já que o Glossness ele vai ter sempre uma textura branca e preta. Então a gente vai conseguir agora buscar um pouco de contraste e tudo mais para a gente ter um realismo melhor nesse piso aqui. Dei um region só para a gente ver melhor o que está acontecendo ali. Vou deixar ele mais fosco e também vou aplicar um bumpzinho de leve para que ele possa criar um pouco de variação de altura e até vai ter um ganho legal no nosso reflexo. Então se eu olhar agora aqui de cima, a gente consegue ver uma textura bem legal de madeira já aplicada ao nosso piso. Beleza. Deixa eu aplicar também a esse material aqui. Vamos criar um material agora mais interessante para ser aplicado. Vamos selecionar aqui. Vamos aplicar também esse material aqui escuro na nossa cômoda. O único detalhe que eu gosto sempre de fazer quando é objeto muito próximo, eu gosto de adicionar um AO, ou seja, utilizando esse detalhe você vê que ganhamos um pouco mais de informação até de emendas, de local que ele tem esse contato mais próximo. E aqui eu utilizo um Corona Color, no caso com a minha cor escura, que eu vou pegar aqui do meu próprio diffuse, colar, e ali eu tenho a coloração. A única diferença é que as minhas emendas eu vou usar uma textura mais clara. Vamos pegar aqui agora, vamos colocar um branco para a gente ver onde é que ele está atuando. Vamos reduzir bem esse número, botar uns 20. Olha lá a projeção do meu Ambient Occlusion. Vou deixar ele menor, vou botar uns 3. Vamos botar com 1 para ver. Boa. Olha, é um pequeno detalhe. E claro, a gente não vai deixar esse branco. A gente vai sempre trazer um pouco mais claro da nossa tonalidade principal, mas que ele vai dar um realismo diferente aqui nas emendas e nas bordas que a gente está criando. Principalmente nas áreas que vai ter mais contato. Por exemplo, se eu trouxer essa textura de novo para mais para cima, olha como aqui a gente muda bastante o nosso visual. Provavelmente eu vou aplicar dois materiais diferentes para que eu consiga ter um resultado diferente em ambas as texturas. E aqui agora só nessa cômoda eu vou aplicar esse de cima, que está mais claro e a gente vai ganhar mais detalhe. E outra coisa que eu quero também que vocês reparem é que se eu deixar mais branquiçado, igual eu vou deixar aqui a princípio, e automaticamente nesse AO Distance eu consigo aplicar um material que vai deixar esse reflexo que está ali com uma variação bem legal. Então eu vou aplicar esse mapa aqui, que é um mapa mesmo de distorção, e vou aplicar ali. Olha só como meu reflexo agora não fica uniforme. A questão da minha deformidade no meu próprio material ele já fica diferente. Então agora é só mesmo eu dosar um pouco essa coloração. Deixar meio que um cinza que ele vai dar uma coloração interessantíssima para o nosso objeto.
até um aspecto meio de empoeirado, né? Fica bem legal. Vamos criar um material agora rápido aqui de couro, para a gente começar a ver um pouco do nosso material e da nossa tonalidade também. Vou aplicar um material inicial cinza com reflexo, vou também habilitar ele para ir para o render. Então aqui eu consigo agora, deixa eu aumentar um pouco a nossa imagem. Eu vou deixar ele na tonalidade marrom para facilitar um pouco a gente achar a cor do couro, né? É um pouco um couro mais envelhecido, mas a gente vai utilizar texturas mesmo, então não tem problema. A princípio aqui no meu diffuse eu vou utilizar um Faloff. Mesmo sendo couro, eu gosto de aplicar para ele dar uma diferença de... Opa, peguei o mapa errado, é o Faloff. Eu consigo aplicar agora até essa questão de sombra, as dobras, então mesmo sendo um couro, eu gosto muito de usar ainda o Faloff. E a partir disso eu já vou pegar agora as minhas texturas. Vem aqui, texturas novas. Vamos pegar couro, material, leader. Vamos procurar agora um pouco mais próximo da nossa referência, seria nessa tonalidade. Ver se eu acho um couro diferenciado. Essa tonalidade cairia bem. Essa aqui, por exemplo. Bastante já. Esse aqui seria interessantíssimo. Não, fala pra comer. Entrou alguém na live aí, Pamela? Pamela tá na live? Aí agora a gente aplicando um pouco do nosso material ali na nossa cena. Não tô me preocupando agora com reflexo, somente com a minha coloração, para eu conseguir chegar ainda naquela coloração. A gente vai trabalhar um pouco, mas aqui eu já vou trabalhar um pouco de color correction para eu conseguir ter pelo menos um pouco de zona mais clara. E agora eu vou aplicar um color correction também na coloração final. Vou tirar um pouco a saturação dele aqui. Bem saturado. Vou deixar ele levemente próximo da minha referência, né? Não automaticamente eu estou automaticamente preocupado no reflexo atual. Eu só estou preocupado mesmo em ver a minha coloração. Acho que essa coloração está até interessante. E agora, para complementar um pouco mais do meu reflexo, eu vou pegar um mapa de reflexo desse próprio couro, que eu já tenho ele aqui, que a gente pode também criar a partir desse. Eu já vou criar um mapa vou dar um region aqui só para a gente poder ali renderizar mais rápido. Vou aumentar só um pouquinho agora o brilho do meu couro. E aqui embaixo, na configuração de glossiness, ele está obedecendo totalmente esse mapa. Ou eu consigo abaixar e utilizar menos do mapa, ou seja, ele vai ganhar um brilho extra, ou eu consigo simplesmente clarear a textura, pegando um Color Correction e clareando a textura em si. Lembrando que quanto mais branco, mais clara, né, no caso a nossa textura, mais nítidos vão ficando os nossos reflexos. Então eu vou dosando de uma maneira que eu consiga um resultado com um specular muito bacana. Aí vamos subindo aqui.
pessoal no grupo VIP tá conversando aqui comigo, muito bom, o pessoal tá gostando da live. Então a gente está começando a ver agora o nosso couro realmente funcionando. Deixa eu abrir a renderização do couro completo. Acho que eu posso dar um pouco mais de cor nesse couro. Ele estava bem desaturado, acho que eu vou aumentar aqui um pouquinho. Só não pode pesar muito a mão no contraste, senão ele dá uma diferença legal na cena. Agora eu vou continuar a live aqui no Instagram, ele fechou? Beleza. Então aqui a gente está novamente. Estamos ao vivo aí novamente no Instagram. Continuando um pouco agora sobre renderização. Vou até botar aqui no nosso grupo VIP. Vou entrar aqui rapidinho só para mostrar para o nosso grupo VIP. Estamos ao vivo no Instagram novamente. Também pelo Hangout. Não sei se... Deixa eu pegar de novo o link aqui para entrar. Beleza. Vamos voltar agora à nossa produção. Então aqui eu acho que a gente já conseguiu deixar esse couro de uma maneira já bem interessante. Eu vou só acrescentar um pouco de bump, que ele vai deixar aquele relevo legal do nosso couro. Vou deixar bem baixinho. Acho que a princípio seria esse o material de couro. Vamos dar uma melhorada nesse material agora da parede. Vamos habilitar nossa referência ali. Só a nossa inicial projeção. Agora estamos usando esse material aqui para nossa parede. O que eu vou pegar é um mapa agora de distorção, que é o mapa de Dirt, para a gente fazer um pouco a nosso material já um pouco mais evoluído, um pouco mais diferenciado. Que na verdade eu vou pegar esse material aqui, vou mapear ele na nossa textura. Então quando eu vou mapear, você vai reparar nitidamente que os reflexos do nosso render vão começar a mudar. Deixa eu até habilitar agora aqui nessa lateral que bate a luz. Olha como a gente ganha um nível diferenciado de reflexo na nossa modelagem. É claro que na nossa referência está bem baixa, ela até tem bem pouco. E a gente agora vai dosar um pouco a parte que o nosso reflexo ali fica modificado. Então a gente vai descer esse valor bem. Vamos utilizar somente 30% dele no nosso mapa. Você vê que a gente cria um pouco de imperfeição, porém ele vai agir menos. E a mesma coisa eu vou aplicar na nossa parede. Vou pegar essa mesma textura aqui que a gente criou, vou copiar e vou aplicar em nossa parede. Essa parede, a princípio, já vou botar para aparecer no render. Vai aparecer escura a nossa parede, porém a gente vai clarear conforme o nosso comparativo. Vamos abrir um VW Map e vamos habilitar ali a nossa visualização do nosso reflexo. A diferença é que aqui eu vou deixar agora meio que um cinza 160, utilizando essas duas cores aqui. Vou pegar essa mesma tonalidade, aplicar aqui.
gente cria um pouquinho de variação dentro das nossas medidas. Eu vou tirar aquela linha ali que está me incomodando um pouquinho. Provavelmente é esta linha aqui. Ver se ela vai sumir. Se não sumir, a gente vai ajustando. Beleza. Então ali já foi. Então aqui eu criei um material de parede rápido. A diferença é que na parede em si eu vou acrescentar um bump para eu ter um relevo do meu material e vai ficar mais interessante. Lembrando que a gente está usando a referência aqui para a gente ter uma base do que a gente está fazendo. É claro que a gente não tem os mesmos blocos, o mesmo objeto, a mesma dimensão, porém a gente está sempre tentando ajustar conforme o realismo da nossa cena. E conforme a gente vai olhando ali na lateral, a gente vai tentando ajustar conforme a cena vai fazendo. Esse pezinho aqui, vamos fazer uma madeira. Já selecionei tudo. Posso até pegar um material simples, vou aplicar ali, botar para visualizar. Deixa aqui bem baixo. Vamos aplicar novamente. Botar para visualizar ali toda a parte que está criando. Né? Então, depois disso, deixa eu... O pessoal na live agora está assistindo, legal. Bacana que vocês estão gostando. Fico feliz em poder ajudar. Então, você vê que a gente já está num resultado até que próximo. Né? A gente tem um pouco ainda para ajustar, mas está ficando bem interessante. Então, vamos continuar agora. Esse material aqui no que vamos trabalhar, ele tem detalhes bem legais nessa poltrona, então eu estou tentando mantê-los. A única diferença nesse detalhe aqui principal é que eu vou utilizar um fall-off na questão do glossiness, para ele poder ter um plate, uma maneira melhor de interpretar os meus reflexos paralelos. E agora eu vou aplicar uma textura de madeira. Vou pegar uma textura de madeira mais escura, porque eu acho que combinaria melhor. Pode ser essa aqui. Aplicando. A gente vai ter que só pegar. Aqui está interessante, o problema é só mesmo o pé. E é no pé que é bom a gente pensar um pouco sobre a aplicação dessa madeira. Para ficar mais prático na live, eu vou só aplicar aqui esse mesmo material. A única diferença é que eu vou pegar essa madeira e rotacionar 90 graus. Para ela ficar de uma maneira que ela fique em pé. E, nesse caso, a mesma textura que eu vou aplicar aqui, esse Color Correction. Esse Color Correction aqui em cima. Eu vou tirar um pouco da saturação dessa madeira e deixá-la um pouco mais natural, sem ser tão avermelhada. Lembrando que eu estou focando mais no pé, porque eu vou usar esse mesmo Color Correction aqui em cima com essa textura. Então eu vou linkar. E agora sim podemos ver uma madeira aplicada de maneira geral na nossa poltrona. Bacana. Deixa eu tentar, vamos colocar uma almofada ali para ficar mais interessante. Eu tenho uns blocos de almofada aqui bem legais. Alguns eu gosto até de criar no Marvelous, mas para a gente conseguir uma dinâmica melhor em live, eu vou pegar aqui um pouco dos blocos que eu tenho. Cliquei 2 vezes e foi.
Pegar aqui da Vis People, que é uma empresa muito boa de blocos. Provavelmente minha textura deve estar por aqui. Beleza. Vamos agora importar ela direto. Fabrics. Vamos só achar agora as minhas almofadas. Ah, aqui tem as almofadas. Acho que essa aqui tá interessante, vai dar pra gente ajustar muito bem. Vou importar todas elas. Já está aqui importada. Talvez essa aqui. Vou excluir as outras e vou utilizar somente essa para a gente poder colocar no nosso material. Vamos só diminuir um pouquinho a nossa escala. E agora vamos brincar um pouquinho com o 3D. Como ela já está em poly, eu posso clicar em pontos, abro o soft e aqui eu consigo ajustar um pouco a dinâmica dessa almofada para que ela pareça mais natural, ou seja, para que ela realmente pareça estar encostada na nossa poltrona. Vou clicar num ponto mais atrás e ir trabalhando nela aos poucos. Claro que muito atrás a gente não tem necessidade, porém pelo menos que ela pareça estar encostada ali. Vamos criar um material já de tecido, para a gente poder ver uma maneira dele ir atuando. A gente pode até pegar esse mesmo falofe, desse couro que a gente usou, não tem problema algum. A configuração já está bem legal. A diferença é que a gente vai poder trocar as texturas. Eu vou pegar aqui na minha pasta de texturas, modelagem, documentos, área de trabalho, eu tenho uma pastinha aqui legal de tecido. Então, com base nesses tecidos, vou tentar achar um parecido, mas esse aqui vai marcar. Vamos tentar achar um tecido bacana, interessante. Esse aqui é legal. Esse aqui é legal. Vamos usar esse aqui, vamos testar. Se é para testar, a gente vai testando mesmo. Automaticamente eu vou ligar esse aqui em cima também. Opa. Deixa eu aplicar agora esse tecido ali. Vou diminuir só um pouquinho a escala dele. Botar um 2. Eu vou tirar essa aqui e vou usar a princípio essa. E nesse caso eu vou usar esse como bump. Então olhando mais ou menos ali o nosso... Eu vou ter a renderização ali do nossa almofada. Talvez com o falofe um pouquinho mais alto. Então essa parte aqui deixa ele mais claro. E essa textura aqui é mais escura. A gente equalizar um pouquinho o nosso falofe. Para a gente ter um contraste legal entre as cores e faces da iluminação. Mudando o tecido, vamos botar um tecido mais claro. Deixa eu ver se esse aqui vai afetar tanto a nossa imagem. De repente eu vou voltar ele para 1. E vamos ver como ele se comporta ali dentro da nossa cena. Ele fica marcadinho aqui em cima, já não me agrada tanto.
Postar um tecido liso mesmo, ver como é que fica. E assim, mesmo assim com Color Correction eu consigo manter um pouco, mexer na coloração da almofada que eu estou buscando. Então ali a gente já consegue um nível bem legal. Opa, o pessoal está assinando aí na live, boa noite. Boa noite, estamos já começando aqui já a mexer legal no nosso 3D. Então aqui a gente já só tem um pequeno comparativo, né? Então a gente está começando ainda a mexer bem. Então vamos mexer mais um pouco até a conclusão básica dessa cena aqui. Deixa eu já pegar esse material aqui e vamos colocar nosso vidro para a gente ganhar um nível de realismo diferenciado. Vou aplicar esse mesmo material escuro na nosso gradeado ali. A gente já tem um gradeado escuro. Um detalhe importante que eu vou fazer agora é pegar esse gradeado, que esse no caso é o que aparece. Eu vou fazer utilizando aqui o próprio Max. Eu vou fazer um plane. Posso fazer nele por quadradinho? Posso. Mas, por exemplo, nesse caso, como o foco não é tanto aparecer o vidro, a gente consegue criar nele todo. E mesmo assim, ele vai dar um resultado muito interessante. Então, já com o vidro criado, vou fazer um material de vidro bem rápido, que é muito simples de fazer. Um de reflexo, um de refração. Eu já tenho um vidro bem legal aplicado. Vou colocar ele para mostrar na minha imagem. E agora eu já tenho meu vidro aqui já refletindo. Para ficar mais fácil ainda dele ajudar na nossa cena, eu vou marcar ele como Team e vou aumentar artisticamente mesmo a reflexão dele, para ele poder refletir bem essa lateral dali. Então a gente está ganhando um resultado bem legal. Opa, tchau, beleza? O renderizador que eu uso, no caso, ele usa mais do processador do que minha placa de vídeo. O processador, no caso, ele usa para fazer a imagem final e tudo mais. E a placa de vídeo eu uso somente para limpar minha cena. Ou seja, quando eu estou passando esse nível de ruído, a minha placa de vídeo ele limpa mais fácil o ruído. Beleza? A gente consegue até dosar um pouco o que cada um vai representar. Mas aí basicamente eu uso esse detalhe. Beleza? Espero ter respondido aí a pergunta. Se eu quiser, por exemplo, trazer um pouco diferencial aqui nas minhas sombras. Vamos mexer um pouquinho agora com um pouco de LUT. É um pouco de finalização de cena que eu tenho aqui no meu 3D Max e no meu renderizador também, que eu consigo dosar um pouco a minha coloração da cena final e que a gente consegue trabalhar legal a questão de contraste, de vida da nossa cena. Acho que esse aqui está interessante também. Se eu deixar ele muito, ele contrasta muito. Acho que um 5 a princípio está legal. A única coisa que eu vou alterar agora um pouco é a minha coloração do meu couro. Deixei ele bem desaturado para eu chegar um pouco mais próximo da referência.
Beleza. Opa, Alisson, beleza? Estamos aí. Vou configurar agora o material dessa folhagem, que eu acho que vai dar um bom ganho no nosso material, nosso realismo. Então deixa eu dar um zoom na nossa folhagem, que é onde que a gente vai trabalhar agora. Vou abrir o grupo dela, no caso. Com o próprio M aqui de material. Como ela é um material de 3D Max, ela já deve vir mapeada. Justamente, então ela tem aqui já a minha coloração. Ele está até material de V-Ray, eu vou trocar para a gente utilizar somente o Corona. Deixa eu ver se eles estão aplicados corretamente. Caso esse aqui ele usa para o caule, esse aqui ele vai usar para folha. Vamos usar somente o da folha a princípio. Vou achar aqui minha textura de download, que eu no caso já coloquei lá na pasta da live de hoje. Planta, aqui, maps. Esse aqui seria o mapa que ela está usando. Vou pegar esse reflexo aqui também. Vou linkar aqui. E a partir dessa... não está aparecendo, não tem problema. A gente copia. E vamos utilizar um mapa diferente. Vou colocar para aparecer ali no render a nossa folhagem. Por enquanto você pode reparar que a nossa folhagem está com muito reflexo, no caso está usando o reflexo total do nosso objeto. Se eu colocar aqui, ele começa a mapear um pouco o reflexo. Você vê que ele já fica com uma textura bem legal, bem interessante. A única coisa que eu já vou modificar é puxar ele para um bump, de uma maneira que eu vou inverter. Provavelmente eu vou usar essa do bump, talvez me agrade bem mais. Realmente ficou de uma maneira mais realista. E a única diferença que eu acrescentaria é um pouquinho de transparência da nossa folha. Que quando, por exemplo, a gente usar a luz bater, se você reparar, a luz vai bater na folha e vai trocar um pouco a coloração dela. O que realmente acontece se você pegar uma referência de folha. Então, se a gente conseguir agora reproduzir bem, vamos pegar essa folha um pouquinho mais amarelada. Beleza. Que é onde agora ela bater e dar essa diferença de tonalidade, ela vai aparecer um pouco mais amarelada. Deixa eu usar aqui. E esse material agora que ficou faltando aqui, que é o que a gente vai fazer agora. Eu vou até tirar esses mapas daqui. Vamos utilizar somente esse que eu vou pegar agora. Porque está invertido. Como eu peguei ele do bump, eu tenho que tirar a inversão dele. Vamos aplicar agora no nosso material. Como é um caule, eu não preciso ter transparência, então não preciso ter esse translucence ali. Posso somente trabalhar com bump. Eu já consigo um resultado bem interessante na nossa folhagem. Vamos aproveitar e fazer logo a nossa terrinha. Vamos abrir aqui, vamos fazer a nossa terra. Vou puxar aqui para baixo. Mesmo princípio de material. Eu estou usando nada mais, nada menos que textura, que seria o nosso diffuse principal. Bump, que é para criar nossos relevos. E logo depois do bump, eu sempre uso um espécula. Que o espécula, na verdade, ajuda a me dar um pouquinho de volume e de coloração no meu material. Então, se por acaso... acho que esse aqui eu posso deixar mais opaco.
Beleza, Sérgio? Entrou aí. Tamo junto. Estamos fazendo aqui um materialzinho de folhagem. Esse vaso aqui, por exemplo, eu vou dar uma brincada com ele. Vou fazer um material diferente. Não vou fazer de vidro nem nada disso, mas eu vou fazer um material um pouco diferente, né? Como dá pra perceber ali, ele tá usando o reflexo como se fosse uma porcelana. Só que vamos dar uma brincada nesse material, vamos dar uma valorizada nele. Eu vou usar um AO, ou seja, ele vai puxar bem do branco. Eu vou deixar ele mais cinza. Vamos ver como é que tá a questão do nível de preto dessa textura. Para ficar mais fácil, eu vou deixar em vermelho, para a gente poder ver aonde realmente ele está atuando. E aí podemos ver bem a área que esse material está atuando. Vou aplicar um fall-off nele, no reflexo, somente para ele me ajudar a mostrar alguns detalhes. Eu vou deixar um material bem reflexivo, para ficar bem legal da gente dar uma olhada nele. Vou pegar um mapa de distorção, né, o que eu gosto de chamar particularmente de Dirt. Deixa eu pegar aqui no meu bloco de texturas, documentos, aí trabalho, aqui, texturas, Dirt. Então aqui são algumas variações que eu tenho e gosto sempre de usar, que deixa muito mais legal. Vamos pegar essa aqui, essa variação inicial. Deixa eu dar uma olhada no meu mapeamento. Ó. E esse é o mesmo material que eu vou aplicar no Distance, da minha zona vermelha que eu vou estar trabalhando. Se eu deixar esse material mais escuro, vai ficar mais fácil de achar ele. Vamos aplicar aqui um Corona Color. Esse Corona Color eu vou deixar ele mais escurinho, só para a gente poder equalizar bem a nossa textura. E essa área agora mais clara, vamos trabalhar ele com um pouquinho mais claro, simulando um pequeno desgaste. Então até no reflexo agora eu já consigo ver bem próximo um desgaste natural do bloco. Deixa eu aplicar uma textura mais variada ainda, que seria essa aqui, por exemplo. Olha esse ganho de reflexo aqui que a gente teve. Muito legal, né? Então a gente já consegue um realismo bem legal também usando alguns materiais. Opa, João Mendes, beleza? Gostando da live? Então aqui a gente já tem, né, um nível legal de reflexo aqui no meu material. Voltando agora para a nossa cena principal, nós vamos ter nosso material de folha ali. Podemos de repente tirar um pouquinho da saturação da folha para ele ficar menos verdão. Vamos aplicar também Color Correction, que é o nosso grande aliado. Tirar um pouquinho a saturação dele. Pronto, eu acho que agora tá, de tudo tá bem interessante. Vamos aplicar agora no nosso rodapé também aquela textura aqui, esse material que a gente fez. Aplicando ali, vou já colocar para aparecer no render. A princípio a gente já chegou num nível bem legal, não só do realismo, mas de qualidade. Vou só complementar agora com esse tapete que tem aqui. Eu posso fazer até mesmo no Max. Eu vou fazer um retângulo aqui com esse tapete, vou subir 1 centímetro só.
A única diferença dele é que a gente vai aplicar uma textura. E essa textura eu posso utilizar até a mesma do meu tecido. Vou aplicar ele lá. Eu gosto sempre de, quando vou trabalhar com texturas, e trabalhar próximo do que... Principalmente objetos mais próximos da câmera, eu gosto de dar uma valorizada nele. Então, vou dar um OW Map nele. Uma reduzida aí de 80, tá bom? Acho que tá num tamanho legal. Deixa eu colocar ele para aparecer na cena, só que a gente vai dar um ganho nesse tapete. A gente vai dar um ganho legal do realismo. Vou mexer um pouquinho na coloração dele, que ele está bem desaturado. Vou dar um pouquinho, deixar ele um pouco mais escuro. Tirar o contraste. Vamos dar uma mexida nele. Porém, um fator importante que eu vou usar aqui é a questão chamada Normal Map. Eu vou utilizar um Normal Map aqui como bump. Vou utilizar essa mesma textura para eu ganhar uma variação legal no meu Normal Map. Porém, eu quero aqueles amassados ou alguma diferença um pouco no meu tapete. Então já posso usar aqui minhas texturas, tecido que eu tenho, e eu vou agora dar uma brincada um pouco na questão do meu amassado da minha textura do meu tapete. Se eu botar ele aqui para visualizar, olha como ele está amassado. E na minha configuração aqui do material inicial, ele começa a ter uma pequena variação de altura e até uma variação amassada do meu tapete. E para melhorar, eu só vou dar um chanfro nesse material para que a borda como é que eu vou falar, do meu tapete, ele fique mais coerente com o mundo real que a gente costuma seguir. Até se eu pegar essa malha aqui a princípio, eu vou fazer uma pequena subdivisão nela aqui. Vou usar um wireframe, vou subir 50, 50, vou botar mais, 80, 80 e 80. Essa variaçãozinha, por exemplo, se eu colocar aqui um modificador de noise, eu vou botar aqui um pouquinho 20, deixar a escala pequena, força em Z. Olha como ele fica, ele dá uma boa remexida. Só que eu quero ele bem suave, não quero um tapete totalmente variado. Deixa eu abaixar bem essa escala até, botar uns 25. E aqui bem fraquinho. É só para ele não ficar totalmente reto. Ele criar uma diferença um pouco na distorção até dos meus reflexos. Então ele vai ganhar um pouquinho de volume e altura em alguns lugares. Aproximadamente, Alisson perguntou aqui quanto tempo eu modelo. Eu modelo aproximadamente há uns 5 anos já. Né? Já estou no ramo de arquitetura já há aproximadamente uns 5 anos. Então, eu acho que já... Não sei se respondeu legal a sua pergunta. Já fiz muitos cursos, já fiz bastante aula, né? Me dediquei bastante na questão do fotorrealismo e até um pouco mais nessa área de modelagem artística e modelagem para arquitetura. Então eu dei uma intensificada para essa área, né? Até porque é uma área que eu particularmente gosto mais. Beleza, Alisson? Qualquer dúvida aí vocês podem ir perguntando que eu vou estar ajudando vocês. Eu acho que aqui agora eu só vou abrir esse grupo. E para dar um pouco do diferencial aqui nessa modelagem, eu vou pegar esse ponto aqui. Vamos botar esse aqui para renderizar. Para a gente ver de uma maneira um pouco diferente esse lado daqui.
Deixa eu abrir mais um ângulo para entrar mais um pouco de brilho. Agora, depois, por exemplo, dessa maneira que eu estou modelando, eu vou somente melhorar um pouco, refinar um pouco meus materiais. Eu tenho um material de inox aqui, por exemplo, que eu já posso deixar ele cromado, que nada mais é que o material de inox é um material de metal com fall-off para alguns reflexos, né? E agora, para eu refinar melhor essa modelagem, eu vou usar esse aqui, esse nível de distorção que a gente está usando para esse material. Eu vou aplicar ele também um pouco de distorção no meu reflexo, para deixar ele um pouco como se fosse desgastado. Aqui seria mais um arranhão. Ó, esse aqui arranhado tá bem bacana, esse aqui tá legal. Vamos usar esse aqui. Então já consegui puxar ele para cá. Aplico ele no meu gloss, nós vamos ver o mapeamento dele. Não tem problema tá esse corte aqui no meu mapeamento, não tem problema algum. Até porque ele vai ser um mapa que vai ficar bem sutil, ele não vai ficar representado 100% na minha cena, ele vai ser representado sutilmente no meu reflexo. Então quando eu olhar particularmente, a gente vai ver um reflexo bem legal. Vou até abaixar mais porque aqui ele ainda está marcando. Eu não quero que ele marque em si, eu quero mais que ele que eu consiga, por exemplo, até meio que mexer nele. Vou deixar aqui tudo em 0. Vou mexer no deslocamento dele. Trazer ele mais para o lado. Vou aumentar um pouquinho a largura dele. Tá ótimo. E essa força dele, no caso, que eu vou usar, eu vou diminuir bem. Vou deixar aqui um pouquinho mais de blur. Não quero que ele fique tão nítido. E a questão do meu mapa, eu vou deixar aqui com uns 15 aproximadamente. E eu não quero também que ele atue no meu bump, então eu não deixo o meu bump ativo. Então eu acho que a gente consegue criar um material bem legal, bem interessante nessa cena aqui. Então vindo de frente agora seria mais ou menos essa configuração geral, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí da live. Eu vou finalizar essa cena de uma maneira já com o render final, tudo bonitinho, e vou postar aí nos stories para você acompanhar e ver legal o resultado final dessa cena. Espero realmente que vocês tenham gostado. Aguardem aí que vai vir muita novidade, vai vir muita coisa pela frente. E eu vou estar sempre fazendo live, vários jeitos de ajudar vocês aí, tá bom? Preparando inúmeros conteúdos muito interessantes que vai ajudar demais a evolução de vocês, tanto no 3D quanto na modelagem geral, tá bom? Ó, grande abraço, fiquem aguardando aí novidades. Deixem seu e-mail lá no nosso site. Nosso site lá é o Sacada de Mestre 3D. Deixando seu e-mail no nosso site, você vai receber conteúdos exclusivos que eu sempre vou estar preparando para vocês. Tá bom? Grande abraço a todos e valeu!